Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser conversar comigo, me chama lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, vocês já sabem, vocês nos encontram aqui toda semana no podcast, onde você pode acompanhar pela sua plataforma favorita, no YouTube, no Spotify, onde você achar melhor, for mais conveniente. O importante é acompanhar a gente por aqui, discutirmos assuntos que são relevantes para a nossa prática clínica. E também, se você quer ficar mais perto ainda da gente, você pode entrar no link que está aqui embaixo, que é o Apoie-se. O Apoie-se é uma campanha do nosso podcast. Você que acompanha a gente com frequência, que entende a importância do nosso trabalho, que compartilha, né, com a gente desse propósito, né, a gente te convida para vir mais perto, para participar aqui do nosso Apoie-se, para ajudar a gente a manter esse podcast no ar. E a gente, como uma retribuição, né? E a gente aproveita aqui já para agradecer todo mundo que tem apoiado a gente, os nossos apoiadores na plataforma do Apoia-se, como forma de retribuir esse apoio. Todo final de mês, começo de mês, a gente envia o material que a gente usou para estudar, para fazer o podcast. Na verdade, a gente monta o material, né? Não é que a gente envia, porque a gente pega tudo aquilo, a gente resume. Tem épocas, né? Nesse último eu falei, Sancler, se bobear, vai sair um livro aqui, um Sai um capítulo de livro, livro vale um sobre livro esse material, né? uma temática específica de um podcast que teve, eu até brinquei, né? Eu falei assim, nossa, tá quase um capítulo de livro isso aqui. Então a gente organiza, né, esse material, a gente organiza a teoria que tem ali por trás, e a gente manda tudo isso muito bem organizado, muito fácil de ser estudado, algumas coisas a mais, né, além do que o que a gente fala aqui, mas que a gente acha que pode ser interessante. Então, se você quer estar mais perto da gente, colaborar com o nosso trabalho e se aprofundar nos temas, e ter esse material com você para você consultar em algum momento, enfim, vai lá na nossa campanha do Apoie-se, e obrigado por aqueles que já estão lá com a gente, pela confiança no nosso trabalho. E aí a gente vai para mais um episódio, né, Sancler? Vou começar Beleza. contando qual foi a inspiração desse episódio, né? Por que Você chegamos gosta, até aqui? você gosta de Fórmula 1? Mais ou menos. Eu até assisto, mas eu não sou aquelas pessoas que sabe todo mundo, que entende qual escuderia que está na frente. Eu sei por alto. Eu gosto muito de esportes, todos os esportes. Então eu sei por alto, diríamos assim. E É, você? vou te falar que eu não gosto de ficar assistindo corrida. Desculpa, gente, eu acho um saco. Para ser bem sincera, eu não tenho paciência de ficar lá vendo as voltas acontecerem, né? Não, não gosto. Mas eu adoro acompanhar o seriado da Netflix que conta, né, os bastidores das corridas. Tem um seriado na Netflix, para quem não sabe, chama Drive to Survive, Dirigir para Viver em português. E aí, obviamente, está sempre atrasado, né, gente? Agora acabou de lançar a temporada referente ao ano passado, né? Eles vão filmando durante a temporada. E aí eles trazem esse documentário, e aí vem com uma pegada ali, né, de fofocas, de bastidores, que eu acho muito mais divertido do que a corrida em si, Não é né? só o pilotar, né? Exatamente. Então eu assisto, eu acompanho, né? E aí esse ano, então lançou agora, faz umas 2 ou 3 semanas, acho, o referente ao ano passado, né? E aí, no segundo episódio, eu achei muito interessante porque eles contam especificamente sobre o Carlos Sainz, né? Que é um dos pilotos que na época ele estava na Ferrari. Agora ele não tá mais. E aí eles estão falando sobre ele, o ano dele, né? Até porque ele saiu da Ferrari, né? Então deu bastante pano pra manga. E aí eles estavam contando, né? Que acho que na segunda corrida do ano, foi uma corrida no Bahrein. Ele começou um pouco antes dos treinos, ele começou a se sentir mal, um mal-estar, enfim, foi levado para o hospital, uma apendicite que precisava de uma intervenção cirúrgica de urgência.
Aí ele foi para a cirurgia, né? E para ele era um ano muito importante na Fórmula 1, porque como ele tinha, né, sido retirado da Ferrari, ele precisava achar outro lugar, né? Foi Ele precisava que conquistar, né, outra. uma vaga, né? Ele tinha que subir o Perfeito. passe, etc. Exatamente, é isso mesmo. E aí era um ano super importante, e aí, de repente, na segunda corrida, ele se vê, né, tendo que ir para a cirurgia. E aí, Sancler, ele fez a cirurgia e em 2 semanas ele estava fazendo a Correto. corrida do Bahrein, né? Então, assim, em menos que isso, ele voltou porque ele participa do treino, né, antes da É. corrida, e depois ele vai para a corrida. E aí eu achei muito interessante que o próprio seriado, eles ficam tipo assim, meu Deus, ele ficou Como ele duas conseguiu? semanas. 2 semanas após uma cirurgia desse porte, ele já está voltando. Ninguém imaginou que ele ia voltar. E melhor, ele volta e ele ganha a corrida. Ele é o campeão daquela corrida. Então todo mundo fica assim, nossa, sabe? Ele foi, fez uma cirurgia, voltou em 15 dias e ainda foi campeão, né? E aí, quando eu tava vendo isso, eu falei, olha, é um ótimo tema pra gente discutir no podcast, né? Esses pacientes pós-cirúrgicos. Porque, assim, tudo bem, a apendicite, dependendo, né, o tamanho, enfim, não é uma cirurgia tão complicada, mas obviamente não para um retorno de 2 semanas e muito menos a pilotar um carro de Fórmula 1, né? Que hoje em dia todo mundo sabe o esforço É uma atividade gigantesco. intensa. É uma atividade super intensa, né? Então eu achei um tema super legal para a gente trazer para cá, né? Essa reabilitação desses pacientes, porque veja, no caso dele, né, uma reabilitação completamente centrada no paciente, né? O que que ele precisa? Ele precisa voltar a pilotar um carro de Fórmula 1 em 15 dias, vai, né? Como é que eu Então, treino acho que isso, né? Imagina só é, a elaboração do plano terapêutico para poder reabilitar e retornar essas atividades dessa maneira tão precoce, né? Só se falando, exatamente. lembro uma vez eu vi uma entrevista do Rubinho e ele contando que tinha corrida que ele chegava a sair com 3 quilos a menos, tamanho e intensidade do esforço que é feito. A gente acha, mas fica sentado pilotando. É em isometria o tempo inteiro, é altamente um esforço. Esses pilotos, eles são de uma performance física assim absurda. Muitos deles são capazes de competir no Ironman, etc., de tanto que eles têm que fazer o treinamento, alimentação, não sei o quê. Então, o nosso episódio hoje ele tem o objetivo de falar sobre isso, não sobre a cirurgia em superatletas, mas pegar isso como base. Se é difícil para um superatleta, imagina para uma pessoa normal, uma pessoa com comorbidade, uma pessoa no dia a dia que não tem esse preparo físico, uma reserva física tão grande, como é que fica a recuperação dessas pessoas, né? Exatamente. E assim, né, Sancler, a gente sabe que quando a gente fala no tema, né, paciente pós-cirúrgico é um mundo, né, porque existem muitos tipos de cirurgia, a gente vai falar um pouco disso, Exato. né, mas, e não é nosso objetivo aqui ficar entrando em cirurgias específicas muito, né, a gente até pode, de repente, fazer outros episódios falando de pós-cirúrgicos Mais específicos, especificamente, né? mas a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho qual que é a cara, né, da reabilitação, o que que a gente tem de evidência científica, de boas práticas, quando a gente fala em pacientes na UTI em pós-operatório, né? Então a ideia é fazer esse apanhado geral do paciente pós-cirúrgico lá das nossas UTIs. E eu acho que, até para deixar claro isso, quando a gente colocou, né, reabilitação em pós-operatório, é lógico que tem cirurgias com especificidade muito grande. A gente poderia pensar aqui em cirurgias ortopédicas. O que está em questão na especificidade da cirurgia, por exemplo, de uma artroplastia total de quadril, é se eu faço descarga de peso ou não faço, mas isso é uma coisa da cirurgia, né? Mas vamos pensar de uma maneira geral, os pacientes que são submetidos, inclusive por equipes de, às vezes, cirurgia geral, né? Mas quando a gente vai para a evidência científica, boa parte dos estudos englobam pacientes ou com cirurgias torácicas ou com cirurgias abdominais, né? Então, assim, pacientes oncológicos, pacientes de abdômen agudo, obstrutivo, paciente com abdômen agudo perfurativo, paciente vítimas de lesão, paciente retirada de tumor, paciente com cirurgias do aparelho do trato gastrointestinal, urogenitário. Então, assim, a gente vai tentar discutir em cima de cirurgias de uma maneira geral, e a gente vai falar muito desse tipo de paciente, porque é isso que a evidência científica traz um pouco mais. E aí é pensar assim,
são pessoas que são submetidas a cirurgias, que as cirurgias têm a própria manipulação cirúrgica em si, ela impõe um monte de coisa dentro do seu cuidado. Então a gente tem que pensar que há uma cascata inflamatória muito grande para esses pacientes, a gente tem que pensar que a dor para a maioria desses pacientes, pô, o cara fez uma cirurgia de apendicite, uma apendicectomia, e ele tem que ficar sentado durante 70 e tantas voltas, 2 horas ali pilotando em contração abdominal. Deve ser uma coisa absurdamente desconfortável para fazer isso, né? Isso faz parte do pós-operatório dor, faz parte do pós-operatório cascata inflamatória, faz parte do pós-operatório restrições de volumes e capacidades pulmonares, perda de tolerância às atividades, porque esses indivíduos têm um padrão mais restritivo do ponto de vista ventilatório. E aí entra uma questão que é assim, certo, se esses pacientes têm tudo isso, será que a gente realmente precisa investir numa reabilitação efetiva e precoce? Ou a gente tem que pensar que se o paciente não tinha nada previamente, um repouso para ele passar essa época cirúrgica seria melhor, né? Para muita gente, principalmente o universo das pessoas leigas, essa ideia do repouso é mais importante, né? A gente precisa repousar num pós-operatório do que fazer exercício, do que se movimentar, né? Então eu acho que a gente pode caminhar muito bem por aí, né? Eu acho que sim, quando a gente pensa, né, em paciente pós-cirúrgico, né, na UTI, eu acho que tem muita coisa, né, muitas especificidades que a gente tem que pensar, né? Você falou em algumas coisas aí que eu acho que a gente pode destrinchar durante o episódio, e tem outras coisas que, assim, se a gente for ler na literatura, por exemplo, e na verdade a gente nem precisa ir para a literatura, mas se a gente perguntar no dia a dia das pessoas, né? Ah, você trabalha com paciente pós-operatório, quais são as dificuldades? Tem algumas barreiras, né, que a gente encontra aí comumente, digamos assim, né? Então, acho que a ideia é que a gente discuta cada vez mais. Eu concordo com você, eu acho que às vezes é um tipo de paciente que as pessoas têm muito essa ideia de, depois de uma cirurgia você tem que descansar, né? Você não pode fazer esforço, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí a gente precisa cada vez mais ir conversando sobre isso. Até tem uma das revisões que a gente separou, né? Eu achei interessante que ele fala assim, né? Que a gente precisa ter uma ideia base, né? De pós-cirúrgico, né? Assim, então, um paciente pós-cirúrgico, ele tem o seu retorno funcional, de capacidade funcional melhor, mais acelerado, quando ele passa pelo processo de reabilitação ainda na UTI, né? E aí ele fala, a gente precisa ter esse contexto geral, e depois a gente vai para as especificidades, né? Que cirurgia que o que pode, o que não pode, né? Então, eu acho que é isso. E esse geral, eu ainda acho que não é tão simples e tão comum nas UTIs, né? Eu acho que paciente cirúrgico é um paciente complicado pra gente. Vou começar pelo uma das coisas que eu acho muito complicado nesse paciente, o contato com outra equipe. Porque, assim, paciente cirúrgico sempre tem uma equipe a mais, né? E aí, é isso, eu preciso, querendo ou não, de um contato com o cirurgião, né? Por mais que eu tenha ali, né, Sancler, eu acho importante a gente falar isso. Por mais que a gente tenha, por exemplo, algum artigo falando, pode descarregar o peso, pode sentar tantas horas depois de uma cirurgia, por exemplo, né, gástrica, enfim. A gente precisa desse contato com o cirurgião, né? Não dá pra gente falar assim, mas no artigo pode. Porque o artigo pode, mas às vezes aquele seu paciente especificamente, né, teve alguma complicação, teve algum Sangrou muito na fechamento cirurgia, um ponto que não conseguiu fazer que não direito, conseguiu né? fazer direito, exatamente. Então, esse contato com o cirurgião precisa vir, né? E às vezes, dependendo da UTI que você tá, é muito difícil, eu vou falar pela minha, assim, às vezes a gente brinca assim, alguém viu o cirurgião? Porque às vezes eles entram, passam no leito, eles não falam com ninguém da UTI e vão embora, Olha né? o procedimento ali, o paciente em si, o resto não é deles, né? Exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante, né? A gente precisa conversar com eles e às vezes essa conversa é difícil, né?
E a gente consegue, né, estudando sobre a recuperação desses pacientes, a gente consegue entender que tem coisas que podem ser protocolares, ou seja, eu posso ter protocolos de algumas coisas para pós-operatório, mas essa especificidade, essa individualização, de acordo com como transcorreu a cirurgia de cada um, ela tem que ser levada em consideração. Aí eu queria aproveitar esse momento, Débora, para destacar aqui. Em 2001 foi criado um grupo chamado ERAS Study Group, que é Enhanced Recovery After Surgery, que é a recuperação aprimorada pós-cirurgia. Então foi na Europa que surgiu, alguns pesquisadores e clínicos, médicos clínicos também se juntaram para falar assim, precisa ter um pensamento, é isso que você está colocando, precisa ter um pensamento específico de como lidar com esses pacientes para que eles tenham uma recuperação aprimorada. E esse pensamento é o pensamento global, ele não é de acordo com a especificidade da cirurgia. E aí hoje ele se encaixa para todas as cirurgias. E aí o que diz o ERAS? E o ERAS produz guidelines, atualiza, baseado em evidências científicas, etc. Então, coisas da parte médica, como, por exemplo, pacientes de grandes cirurgias precisam ter anticoagulação profilática para evitar trombose no pós-operatório. Pacientes que têm tabagismo, se possível, devem cessar o tabagismo antes. Pacientes que são submetidos a cirurgias, eles têm que, o mais rápido possível, retirar os drenos, ter medicação analgésica e retirar, por exemplo, a sonda vesical para evitar infecção urinária e para evitar restrições que esses dispositivos venham impor. E aí, por que eu chamo a atenção para isso? Trazendo para o nosso assunto especificamente. O ERAS preconiza que uma das coisas que os pacientes de qualquer tipo de cirurgia precisam ter é mobilização precoce. Então, qualquer paciente em pós-operatório, principalmente abdominal ou torácico, ele tem recomendações científicas já pautadas em evidências de que eles precisam se movimentar o mais rápido possível. E é isso que você está falando da ligação com a equipe, é importante, eu acabei de citar alguns pontos. Não adianta eu pensar só em movimentar e não pensar em tirar o mais rápido possível um dreno, no ajuste adequado de uma medicação analgésica. Não adianta eu pensar em movimentar o paciente se a programação cirúrgica é de retorno, readmissão e reabordagem, etc. Então, essa ligação entre equipe e condução clínica, né, diremos assim, do paciente no pós-operatório dentro da UTI, ela precisa existir, porque quanto mais a gente agregar essas informações, essas ações, a mobilização vai ser mais interessante. Então, até convido quem está no grupo do Apoia-se vai receber a proposta do ERAS, a primeira proposta inicial, ele explica cada um desses pontos e ele coloca assim, isso garante que a mobilização vai ser oferecida. Então, ter o analgésico garante que a mobilização vai ser oferecida. Então, é muito claro que esses pacientes não devem ficar imóveis, eles devem ser mobilizados. E aí, para minimizar isso, eu acho que é daí que vem a ideia das UTIs puramente cirúrgicas, né, Débora? Então, tem UTIs que são puramente cirúrgicas porque os profissionais lidam diretamente com os pacientes de pós-operatório, eles precisam dominar como cuidar, que é diferente das UTIs clínicas, que lidam com aqueles sépticos, com SARA, das UTIs neurológicas, daqueles pacientes com AVC, com drenagem, etc. Então, eu acho que essa particularidade de montar uma equipe própria auxilia para que a gente tenha possibilidade de recuperação melhorada e principalmente de mobilização sendo inserida na rotina desse paciente. As UTIs cirúrgicas, elas têm uma característica de serem movimentadas, de pacientes andando, saindo do leito o tempo inteiro, né? E eu acho que a gente pode acrescentar aqui, né? A gente estava falando especificamente do ERAS agora, mas falando da parte, né, de reabilitação mesmo, eu acho que uma coisa, um estudo bem interessante nesse sentido foi em 2013, um grupo que eu não vou lembrar de onde é, se você lembrar aí você me fala, eles publicaram um protocolo, né? Primeiro eles publicaram um protocolo que fizeram a publicação, né, de um protocolo que eles queriam ver se funcionava, né, se tinha bons desfechos, que era um protocolo de reabilitação, né, mobilização precoce e direcionada por objetivos para paciente cirúrgico, né, era um ensaio clínico randomizado. Eles publicaram esse protocolo em 2013 e em 2016 eles lançaram os resultados, né? O que eu acho muito legal desse estudo é isso, é que o que eles fizeram, né? Eles fizeram, tem a SONS, né? Que é uma escala, a gente pode chamar de escala? Acho que pode, né? É uma escala. Uma escala. Uma escala que ela tem Uma escala de avaliação marcos, funcional, né? isso, de De marcos marcos. funcionais, né? E aí eles pegaram essa escala e eles fizeram um protocolo em cima disso, né? Então,
cada marco era um direcionamento do objetivo, né, para aquele paciente. E aí, eles publicaram depois os resultados com um resultado super interessante, né? Mostrando que eles tiveram benefício em tempos de internação, em número de mobilização, né? Que mais? O tempo de paciente na UTI, a melhora funcional na alta hospitalar também, né? E aí ele fala até, né, que teve mais evento adverso no grupo de intervenção, mas que nenhum evento adverso grave, né? Mas o que é legal, né, que ele enfatiza é que um protocolo desse tipo, ele vem para superar algumas barreiras, né? Então, essa coisa de repente, não, hoje deixa ele, é um pós-cirúrgico, deixa ele quieto, deixa ele descansando, deixa, né? Não pode movimentar. Então, acho que foi um dos primeiros estudos bem feitos, assim, com ensaio clínico randomizado. Ele foi publicado no Lancet em 2016, mostrando que se você tem uma UTI cirúrgica, talvez não, né? É muito interessante que você coloque um protocolo de reabilitação e de mobilização guiado por metas, né, para esses pacientes. Olha, ele precisa alcançar a sedestação beira-leito, ele precisa ficar em pé, ele precisa andar, né? Então, acho que da nossa parte é um estudo bem marcante, assim, né, nessa questão da reabilitação de pacientes cirúrgicos. E é algo que a gente fala muito aqui já há muito tempo, né, Débora, sobre essa questão do alcance dos marcos funcionais. E eu acho que fica muito mais claro para o paciente cirúrgico, porque são pacientes que têm menos impacto prévio funcional. Então, assim, a gente já discutiu aqui, não necessariamente a gente está fazendo treinamento de força, treinamento de resistência, a gente está fazendo treinamento de reaquisição dos marcos funcionais. Então, que as reabilitações sejam guiadas para isso. Então, era um paciente que andava, fez uma cirurgia, tem toda a questão cirúrgica, mas ele precisa recuperar estes marcos funcionais. Então, acho que por isso que a mobilização é algo muito, muito vigente, muito presente no pós-operatório, precisa ser, a gente tem que ter essa clareza, e que esse guia de marcos funcionais é a melhor forma que a gente tem de estabelecer qual a progressão a ser seguida dentro de um plano de reabilitação. E ela pode ser rápida com esses pacientes. Né? Primeiro, esses pacientes ficam pouco tempo internados na UTI, geralmente. Segundo, eles não tinham, geralmente, impacto prévio. Não. Então, são pacientes que facilmente respondem a você chegar hoje no primeiro pós-operatório e botar sentado, de pé, e talvez ele vai ter uma hipotensão postural, um pouco de dor e vai limitar, mas numa próxima sessão, num outro turno, no outro dia, são pacientes que você consegue progredir e já está trabalhando mobilidade com marcha, né? Tem alguns protocolos que são específicos para isso, que é um protocolo direcionado para deambulação em pós-operatório cirúrgico. Então, eu acho que é mais perceptível para a gente conseguir alcançar esses resultados com esse tipo de paciente. Mas tem que ser via protocolo, tem que ser direcionado para isso, né? Estruturado, estruturado. E aí eu li um trabalho que pode somar informação com isso, um trabalho publicado no ano passado, fizeram um estudo retrospectivo, o que impedia que essas pessoas conseguissem fazer esses protocolos. E aí tem algumas coisas tipo sexo feminino, a idade avançada e número de catéteres que os pacientes tinham. Então, isso é interessante também para que o fisioterapeuta possa pensar assim, talvez quando eu chego para avaliar, olhar e saber quantos drenos e catéteres o meu paciente tem é algo que eu posso estabelecer dentro do quanto eu vou conseguir progredir e alcançar com o meu paciente, né? Uhum. Poxa, o meu paciente está com acesso central, ele está com sonda vesical, ele está com dreno de tórax, ele está com dreno abdominal, não sei o quê. Quanto mais isso tiver, vai limitar mais ainda. E aí talvez a gente está nessa hora exercendo a negligência, né? Falar, então eu acho que agora eu vou esperar tirar o catéter primeiro para depois imobilizar. Mas os marcos funcionais, você tem etapas que você pode fazer antes para depois alcançar outras. Eu acho que esse é o caminho. E é legal que você citou o trabalho que usa a SOMS, que a SOMS é uma escala própria para pós-operatório. Então, diferente da FSS, diferente da PERM, da IMS, etc., ela é uma escala voltada para este tipo de paciente. Então, ela é um excelente guia terapêutico, é uma excelente forma de você avaliar, estabelecer metas e avaliar se as metas estão sendo alcançadas dentro dos marcos funcionais. Exatamente. Aí eu queria aproveitar, né, que a gente está nessa pegada e discutir um pouquinho assim sobre na prática clínica mesmo, né? Quando a gente vai ver esse paciente,
né? Queria discutir algumas coisas que a gente acha que impactam, assim, né, na reabilitação, né, desse paciente. Acho que uma coisa que eu colocaria é o tipo de cirurgia, né, que a gente já está falando um pouco agora, né? Obviamente, né, o que eu vou propor ali para o meu paciente, ele vai ter impacto pelo tipo de cirurgia, principalmente quando a gente vai para cirurgias mais específicas, né? Cirurgia ortopédica, onde eu vou ter que ver, né, que tipo de descarga eu posso, quantos por cento eu posso, se eu posso, né, quanto tempo isso vai demorar, Às vezes depende a- mais do tipo de fixação do que da capacidade funcional do paciente, né? exato, perfeito, então tem muito mais a ver com o tipo da cirurgia que foi feita, né, do que com a própria capacidade funcional. Às vezes você vai falar, nossa, esse paciente tem força, ele conseguiria ficar em pé, mas pela cirurgia que foi feita, eu ainda não posso, né? Esses dias a gente estava, olha que loucura, né? A gente estava com um paciente lá na UTI, que ele fez uma cirurgia de uma retirada de um tumor, mas não era um tumor maligno, mas na região bem onde divide assim a parte de septo com a base do crânio, assim, né? E aí, assim, se olhava para a cara dele, não tinha nada. Sancler, ele tinha só Teve- uma fixação, nem isso ele tava mais. Ele tava só com uma fixação para ver o quanto, né, tava tendo, assim, saindo de secreção ali pelo nariz. E aí você olhava para ele e você falava assim, meu, é esse aí que eu vou pôr para correr hoje, né? E aí, a hora que a gente passou na visita, foi a primeira vez que eu vi esse tipo de cirurgia. Eu nunca tinha pego nenhum paciente assim. No round multidisciplinar, aí o médico explicou e ele falou assim: olha, aqui, enfim, né? Existe um jeito de depois que você mexe ali na região, você colocar um tipo de suporte, assim, de uma telinha, né, para segurar essa base do crânio, assim, né? Só que a gente não tem no hospital, então não foi colocado. Aí ele falou, então, assim, repouso absoluto por 48 horas, Aumento porque da pressão intracraniana nele, né? qualquer Licórica. esforço vai cair, assim, né? Pode acontecer de herniar, enfim. E o paciente estava ótimo, entendeu? Então, assim, precisa tomar cuidado com essa questão do tipo de cirurgia que o paciente fez, né? Principalmente quando aparecem umas cirurgias assim, né? Que não são essas tão comuns, que a gente não está tão habituado, para entender realmente se não tem nenhuma contraindicação nesse contexto, né? E aí eu A vou, eu outra vou contar coisa. um exemplo Pode falar. prático também, oposto. Eu lembro uma vez a gente pegou um paciente que foi uma apendicite, fez uma apendicectomia, só que complicou com infecção. E aí um paciente que ele fez 4 a 5 reabordagens cirúrgicas. Então ele tinha que lavar a cavidade, fazer limpeza, retirada de pus e tal. E aí depois da terceira ou quarta cirurgia, o edema das vísceras fez com que não tivesse mais espaço para o fechamento da região abdominal. Então, esse paciente ficou um tempo sem o fechamento da região abdominal e depois ele colocou uma tela, né? Aquela bolsa de Bogotá para poder fechar. E aí eu lembro que todo mundo falou, nossa, mas ele está com uma tela e é um negócio, parece um plástico mesmo, assim, Uhum. né? Então, esse paciente a gente não pode tirar da cama. E eu lembro do cirurgião falando, não, essa bolsa, ela faz o papel da parede abdominal. Então, assim, ela segura as vísceras completamente. E ele falando, eu fixei, ela está muito bem fixada. Então, é algo que não tem problema de evisceração. E aí, esse paciente ficando no leito por mais tempo, a motilidade gastrointestinal dele piora, e eu tenho distensão, e eu tenho acúmulo de gás, é algo muito ruim para o pós-operatório cirúrgico mesmo dele. Então, acabou que a gente entendeu e começou a trabalhar com esse paciente, alcance de marcos e marcha, distância elevada, mobilização de membros inferiores, para ajudar nisso, porque ele tinha essa garantia da tela. Então, assim, essa é a importância de você conversar, porque às vezes, mesmo que seja uma cirurgia muito delicada, talvez ela não tenha muito impacto nas restrições funcionais para o seu paciente, e muito pelo contrário, ela tenha mais indicação. E a importância de conversar, né, Saclé? Porque você deu esse exemplo, vou te jogar outro que a gente teve recentemente, que era um paciente que teve um acidente, enfim, um trauma, e aí ele tava com um curativo a vácuo extenso, assim, em membros inferiores, né? E aí a gente chegou pra gente como, olha, ele não pode sair do leito, né? Ele não pode sair do leito. E aí a gente falou, bom, vamos entender, porque eu acho que isso é interessante, né? Deixa eu entender da onde vem essa restrição. E aí, quando a gente foi entender e falar com o pessoal da cirurgia plástica,
Na verdade, ele não podia fazer tríplice flexão com aquele membro. Tinha que ficar esticado. E aí, na cabeça deles, bom, se ele não pode dobrar, ele não pode sentar Ele não beira-leito. Mas mexe. a gente, como fisioterapeuta, a gente sabe que a gente tem Sabe que pode estratégias sentar ele com para extensão, né? sentar com extensão, exatamente, né? Então, assim, essa conversa, por isso que eu falei, né, lá no começo, essa conversa com o pessoal, né, quem fez a cirurgia, ela é muito importante e ela é muito válida, porque traz muita informação, né? E aí, Isso. aproveitando, puxando nisso, né, da informação da cirurgia, acho que é outro ponto, né, Sancler, entender o que que aconteceu ali no centro cirúrgico, né? Minimamente ter essa noção, assim, foi um paciente que instabilizou durante a cirurgia, a gente pode até puxar para a parte respiratória, né? Foi um paciente que recebeu muito volume durante a cirurgia e de repente ele veio para minha UTI entubado ainda e eu vou pensar em extubar, né? Então, quanto que ele recebeu de Uhum. volume, né? Às vezes um paciente que caiu HB durante a cirurgia, ele recebeu concentrado lá, não recebeu. Então, as informações ali, né, tem algumas informações do momento cirúrgico que são muito importantes para a gente, né? Excelente, excelente. Ô Débora, e aí deixa eu te perguntar uma coisa para a realidade de vocês aí. Isso é uma coisa que a gente tem como meta terapêutica, que a gente gerencia esse resultado. A gente já falou aqui para outros grupos de paciente, mas pós-operatório não. Como é que tem sido o tempo até vocês começarem a reabilitação e principalmente tirar esses pacientes do leito? Porque isso é outra coisa que a evidência científica bate na tecla, né? De que esses pacientes cirúrgicos, eles deveriam sair do leito o mais precocemente possível. A gente tem algumas evidências que falam em até 2 dias seria um tempo, né, como um corte para que os pacientes tiverem melhores desfechos desfechos do tipo menos reinternação, etc. e tal. E tem até um trabalho legal que eu separei também para citar aqui. O trabalho foi publicado em 2020 e ele viu pacientes com cirurgias abdominais, pacientes idosos com cirurgias abdominais, pegou 300 pacientes que fizeram cirurgia, mais de 300, e dividiu naqueles que recebiam a mobilização em até 36 horas, um dia e meio, ou depois de 36 horas, comparou isso como mobilidade precoce ou tardia, e viram que aqueles que recebiam com menos de 36, e a média foi de 19 horas que esses indivíduos conseguiam se mobilizar e sair do leito, eles tinham menor mortalidade e readmissão. Menor readmissão e menor mortalidade. Isso não se levou para 6 meses depois, mas olha só o impacto. Então, assim, mostrando que mexer nesses pacientes bem precoce mesmo, sair do leito, está atrelada a diminuir a mortalidade, inclusive a chance de readmissão. Hoje, a gente tem aqui na UTI que eu fico, a gente tem uma meta geral, não só para pacientes cirúrgicos, de tirar os pacientes antes de 3 dias. Tem mês que a gente faz entre 2 e tem mês que a gente faz com 3, mas essa tem sido a nossa média geral. Vou até depois estratificar e posto no Instagram para falar qual tem sido a meta cirúrgica. Mas como é que tem sido sua realidade? Porque as evidências têm mostrado para isso, né? Até um dia e meio, ou seja, primeiro pós-operatório, as pessoas têm que sair da cama. Acabou aquele negócio que não pode sair. Aqui a gente tem bastante esse costume também, né? Tirando essas cirurgias específicas, né? Às vezes um neurocrítico, né? Enfim, né? Acho que a gente está falando de coisas mais gerais. A gente também costuma tirar relativamente rápido do leito, né? Eu te diria assim, isso é uma impressão clínica minha, né? Que eu acho que é o tempo nesse, assim, o paciente chegou do centro cirúrgico, é o tempo dele acordar, dele estar se sentindo bem, né? Da gente conseguir minimamente alguma coisa com o cirurgião, né? Que normalmente passa já nesse primeiro, né? Para ver o paciente ali na UTI. Então, assim, eu te diria que não passa do segundo dia, sabe? No segundo dia, normalmente, esses pacientes que não têm nenhuma restrição, eles já estão fazendo. E aí eu acho que é importante, Sancler, enfatizar que, assim, tirar ele do leito, né? É isso. Às vezes, lógico que tem aqueles mais complexos que vão precisar de terapias mais específicas, de intervenções, né, de uma prescrição mais complexa, né, mais bem elaborada, por ser uma questão mais complexa. Mas, assim, de uma maneira geral, é isso: é fazer esse paciente voltar a sentar, ficar em pé, colocar ele para andar de novo, né? Então, aqui eu não vejo muito atraso na nossa UTI em relação a isso. Até porque uma das coisas também que eu ia colocar, que eu acho que é importante a gente ficar atento, são os tipos de dispositivo que esse paciente tem, né? Então, que tipo de dreno. Então, gente, acho que para quem trabalha, né, com esse, todo mundo, mas especialmente para quem recebe algum paciente cirúrgico, precisa, né, minimamente conhecer os drenos, né? Saber qual dreno está fazendo Exato. qual função, né? Se aquele dreno tem uma função X ou uma função Y.
E a gente aqui, a gente tem, eu acho que a gente tem como uma pouca barreira, assim, essa questão de drenos e tudo mais. Isso normalmente não é um problema pra gente, assim, de falar, ai, mas não dá porque ele tem 3 drenos. A gente não leva isso tanto como uma barreira, assim. Então, acaba que a gente consegue mobilizar esses pacientes rápido, eu acho, assim. Mas é isso, com essa ideia de põe sentado, ver se consegue voltar a andar, o que que dá pra fazer aí, né? Legal. Eu não sei, essas conversas me levam assim a entender cada vez mais que, poxa, é uma atividade simples, né, para uma pessoa que fazia isso antes da cirurgia, uma atividade simples. E aí é um outro ponto que eu queria trazer para a discussão também. Tem um trabalho que mostra que o fator de nível de educação das pessoas que são pacientes gera uma barreira sobre a mobilização. Então, assim, a gente talvez não, né? A gente com certeza tem uma barreira, uma herança ainda que é dessa de como encarar pós-operatório, como encarar cuidados em saúde, principalmente como encarar a UTI, que a UTI é o lugar de você ficar em repouso, né? Porque o que fala-se para um paciente, para uma família? Você vai para a UTI, mas são só as primeiras 24 horas que a gente quer que você fique de repouso para lhe observar nessas 24 horas. Aí aparece eu lá, aparece você e fala, vamos andar agora, vamos sair do leito. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não posso. Então, assim, o nível de educação das pessoas é uma barreira e eu estenderia para o nível de preparo pré-operatório. E aí eu acho que é onde a fisioterapia tem ganhado um espaço gigantesco, que são as pré-habilitações cirúrgicas. Cada vez mais os cirurgiões têm trabalhado junto com os fisioterapeutas para dizer, olha, eu preciso da sua avaliação e do seu preparo para que tenha condições melhores para a cirurgia. Ah, mas e o paciente que não é muito debilitado antes, mas ele precisa ainda assim dessa educação e orientação para que ele possa chegar lá e entender isso e aceitar melhor essa proposta terapêutica, que é relativamente simples. É isso que eu estou querendo dizer. O fazer ali é simples, o conhecimento por trás ele é complexo, mas o fazer é relativamente simples. Né? Eu não sei se você consegue identificar isso assim na sua prática, de olha, eu não sei nem se eu identifico, eu estou falando nível de educação que está na evidência científica, mas eu acho que o nível de medo das pessoas e das terapias De médico-centradas levam orientação a também, pacientes que né? aceitam menos. E de orientação também, né? Porque eu É, acho que essa ideia da pré-habilitação, ela é muito legal, né? Muito legal. E aí, se você tem algumas populações específicas que você tem, né, esse tempo de trabalhar um pouco mais a fundo essa pré-habilitação, a gente sabe que esses pacientes saem muito melhor, né, no pós-operatório, né, depois da cirurgia. Então, acho que é um espaço mesmo para a gente ocupar cada vez mais. Mas tirando aquelas cirurgias muito de emergência, né, que efetivamente o paciente chega no não pronto-socorro, tem vai nem para o tempo centro de fazer, cirúrgico, né? não tem tempo de nada, eu acho que sempre é válido, sabe, Sancler? Então, assim, esse paciente internou, ele tá ali no quarto, ele tá numa enfermaria ou ele tá na UTI, né, esperando alguma coisa para fazer a cirurgia, né, seja no SUS esperando a vaga, seja num hospital particular, às vezes esperando algum exame, alguma coisa, enfim, né? Eu acho que sempre é o tempo, sabe? Da gente ir, do médico ir, né? De repente irmos em equipe para falar: olha, a cirurgia funciona assim. O pós-operatório, ele funciona assim. Você vai estar com esse dreno, você vai estar com aquele, mas não tem problema você levantar, não tem problema você fazer o exercício. De novo, é uma coisa tão simples, né? Que a gente podia ter no nosso hospital, assim, de uma maneira geral, né, de ter, do fisioterapeuta falar, bom, é um paciente que às vezes é isso, ele tá bem, né, assim, funcionalmente falando, mas ele vai para esse processo cirúrgico, e aí às vezes a gente fala, ele tá bem, então ele não precisa de fisio, a gente nem passa lá, né, mas assim, Exato. a gente poderia Exatamente. ter Meu medo é essa, a negligência, né? a gente poderia ter essa rotina de falar, bom, quem são os pacientes que estão para ir para uma cirurgia? Vamos lá, vamos conversar como é que vai ser esse pós-operatório. Porque aí numa dessas você já consegue falar também, por exemplo, olha, o senhor vai ter dor, né? O senhor vai ter dor para sentar, o senhor vai ter um pouco de dor para isso, mas a gente vai devagar, né? A dor, ela é uma questão importante, a gente não vai negligenciar, mas ela não significa que o ponto está abrindo, que né, que o mundo tá caindo e que por isso a gente precisa parar de fazer, né? Então, acho que é isso que você falou. Uma coisa é você chegar para o paciente na hora que ele tá com dor, que ele fez uma cirurgia e falar, vamos sentar.
você vai juntar tudo isso, ele não está concebendo, né, a informação direito ali, ele está sob esse É efeito muito para do ele. medo, da dor aguda, né? E aí você fala, vamos sentar. Lógico que esse Dos paciente vai ficar um diagnósticos pouco mais. associados, não sabe o futuro, Exatamente. né? Lógico que ele vai tender a ficar mais com o pé atrás. Agora, se esse paciente, na hora que ele estava calmo, tranquilo, sem dor, né, ele teve a oportunidade de sentar com o fisioterapeuta, né, de alguém falar para ele, olha, vai ter dor depois, a gente vai Mas é gerenciar essa dor. importantíssimo que você se mobilize, né? Exato. Você está dando essa informação num contexto muito mais favorável. Então, a hora que você chegar lá de novo, você vai falar: Oi, o senhor lembra que eu falei tudo isso? Então, tá tudo dentro do esperado, dentro do que a gente conversou. Então, vamos seguir, né? É outro contexto, né? Então, mas eu acho que é uma coisa bem negligenciada ainda dentro dos nossos hospitais, essa parte de pré-habilitação nesse sentido também, sabe? Aí eu acho que é onde a gente tem muito a avançar. A gente avançou muito na reabilitação pós-operatória imediata. Eu acho que a gente, né, se você voltar 20 anos, Débora, os pacientes que faziam cirurgia, a gente nem imaginava que tinha que tirar eles da cama, eles estavam todos deitados numa cama, fazendo respirom, vibrocompressão, respirando fundo, cheirando flor e soprando vela. Sempre foi isso, né, a fisioterapia de pós-operatório. E hoje a gente já tem outro cenário e outras evidências e principalmente outras práticas, mas eu acho que na pré-habilitação, nesse contato, é entender o funcionamento dos serviços para que a gente possa efetivamente chegar onde a gente precisa. Como a gente falou, por mais que a cirurgia seja de emergência, será que uma conversa enquanto o paciente está lá no preparo anestésico não seria viável? Pô, talvez seria algo viável. Ah, mas eu vou ter que ir lá? Sim, a gente tem que ir. Quanto mais a gente puder fazer para ser mais efetivo naquilo que a gente oferece, é melhor. Então, eu acho que o que a gente tem de mudança e está caminhando é para esse entendimento melhor dos próprios fisioterapeutas, para que eles possam trabalhar e melhorar o entendimento das equipes cirúrgicas e das equipes Perfeito. clínicas, para que a gente possa estar mais próximo e oferecer isso com mais qualidade para os pacientes. Mas é difícil, é um Exatamente. caminho, ainda é muita coisa para se fazer aí. Né? Porque a gente ainda é muito Exatamente. segregado no mercado, na nossa atuação. Falar, você é pós-operatório, aí já pensa no indivíduo em casa, já pensa no indivíduo na reabilitação domiciliar, você fala, não, mas vai dentro da UTI. Mas ele só fica um dia na UTI, aí entra, como é que você cobra isso do convênio? Como ele fala, foi muito rápido, não deu tempo de perder nada. Sim, mas se eu não fizer nesse um dia, ele vai perder um monte lá fora. Tem detalhes aí para a gente trabalhar. Exatamente. Mas acho que é isso, é uma população que tá aí, né? As cirurgias, né, cada vez mais entrando como terapêuticas possíveis para muitas coisas, né? Então acho que a gente tem que se aprofundar cada vez mais no conhecimento desses pacientes, produzir mais evidência científica, né? E discutir, né? E assim, gente, na dúvida. Pergunta, né? Pergunta para o colega fisioterapeuta, você já tem esse pós-operatório? Dá para fazer? Não dá para fazer? O que que dá para fazer? Né? Pergunta para o médico, não tem problema nenhum, né? De falar, olha, eu brinco, né? Eu falo, gente, eu tô perguntando sobre cirurgia, não tô perguntando sobre fisioterapia, né? Sobre fisioterapia eu sei, agora eu preciso saber da cirurgia para eu entender o que que Exato. de intervenção fisioterapêutica eu posso fazer, né? Então não tenham esse receio, né? Porque os pacientes E outra merecem coisa é esse assim, cuidado. exato. E outra coisa assim, as cirurgias vêm evoluindo. O que se faz de cirurgia hoje em dia é muito diferente do que se fazia há anos atrás. Então, se a gente, quanto fisioterapeuta, também não evoluir, daqui a pouco o mercado, de uma maneira equivocada, baseado nas evidências científicas, vai acabar tirando a gente do atendimento dessas pessoas, porque as cirurgias são menos invasivas, as cirurgias são mais rápidas, mas mesmo assim a gente sabe que esses pacientes precisam. Então, se a gente for deixar levar porque a cirurgia está melhorando e a gente precisa menos, não, muito pelo contrário. A gente precisa se adequar para dar o que esses pacientes precisam e pronto, é isso que a gente precisa. Então, a gente também tem Exatamente. que acompanhar a evolução na medicina, na saúde como um todo, para se inserir e irmos nos adaptando para isso. Então, assim, mas as cirurgias são mais simples, as cirurgias são menos complexas. Perfeito, mas também vai me dar um volume de número de pacientes muito maior, mas com tempo de atendimento muito menor, e isso vai adequar meu protocolo. Orientações de saúde ganham muito mais espaço, né? Um diário de caminhada, os vestíveis, a gente falou aqui no episódio da UTI do futuro, os vestíveis, a gente falou no episódio de monitorização dos níveis de mobilização, isso tudo vai ajudar. Você pode estar indo no paciente e falar, eu vi aqui que você fez pouco movimento segundo esse dispositivo que avalia. Então, hoje você vai
vai comigo, mas você precisa fazer mais também. Então, a gente tem que acompanhar isso para dar o maior suporte para esses pacientes. Ô, Sanclaria, outra coisa, né? Você falou, as cirurgias, né, acabam às vezes ficando um pouco mais simples, mas assim, a gente também, por outro lado, há muito tempo atrás, a gente tinha pacientes, né, que iam para a cirurgia e que às vezes eram mais velhos, e aí a demanda pós-cirúrgica deles era menor, né, para voltar para alguma atividade. Hoje é isso, a gente tem um cara que faz uma cirurgia de apêndice e precisa voltar para a Fórmula 1, entendeu? Você tem no seu hospital uma pessoa que faz uma cirurgia e que precisa voltar para a empresa dela em duas semanas para o trabalho dela, pro, né, o que quer voltar a correr, né, alguém que de repente é um corredor e entrou na sua UTI e fez uma cirurgia de uma apêndice, por exemplo, e ele quer voltar a correr, né? Então, assim, a realidade também de entrega, de como entregar esses pacientes depois é outra, né? Porque antigamente era isso, não, entrega ele, assim, lá em casa, ele vai se recuperando, ele vai... Hoje a gente vive num mundo onde a gente quer essa recuperação mais rápida, né? E para coisas muito maiores do que antigamente, né? Então, a gente está aí para isso, né? Muito bem, bom. muito bem. Posso dar uma dica em cima disso, então, já que a gente está chegando no final do episódio? A minha dica é que as pessoas procurem um pouco sobre a história de um cara chamado Sharif O'Neal. Ele é filho do Shaquille O'Neal, jogador de basquete. Ele também é jogador de basquete, e quando ele tinha ali, acho que seus 18 anos, mais ou menos, ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca, peito aberto, esternotomia, cirurgia grande por uma anomalia de coronária, e ele jogava basquete, ele fez a cirurgia em dezembro de 2018. Na temporada de 2019-20, ou seja, começa no meio do ano de 2019, ele já estava jogando, ele fez 13 jogos, e ele jogou 2 anos pela Universidade da Califórnia, 2 anos pela Universidade de Louisiana. Ano passado ele chegou a ser draftado, foi para o Lakers, depois para o Sacramento King, mas foi para a G-League. E agora está no mercado rodando na G-League, que é como se fosse a segunda divisão. Mas para mostrar isso, assim, cirurgia gigantesca que a gente era acostumado a fazer com pacientes idosos, que a gente era devolver a deambulação, tem que devolver um basquete de alta performance para o indivíduo jovem, né? Então procurem a história um pouco dele. Ele tem um negócio bem bacana no Instagram e no TikTok, ele posta vários vídeos mostrando a época, ele no pós-operatório imediato, com dreno, caminhando, igualzinho fazemos com os nossos pacientes. É bem legal e interessante de ver que ele voltou, né? Então, você já trouxe um exemplo, que é do Suns, eu estou trazendo do O'Neal aqui, Sharif O'Neal, e temos vários outros indivíduos que não necessariamente são atletas. Então, a minha dica é que procure um pouco essa história, e acho que vale a pena. Muito bom. E assistam o seriado Sua da Netflix, dica é o seriado. Que é legal. Que é muito legal. Pessoal, obrigada pela participação de todo mundo. A gente termina aqui mais um episódio, lembrando do Apoie-se. Dá uma passadinha lá para ver. E lembrando dos nossos cursos, né, que estão à disposição. Então, o curso de prescrição de exercício. Então, essa também, né, essa questão de, então, que exercício que eu faço com os pacientes, a gente tem um curso super profundo sobre isso, sobre como prescrever exercício. A gente fala dessa questão do nível de intensidade baseado, né, nos marcos posturais, nessa evolução. E também para pacientes em diálise, né, para pacientes nefropatas, a gente também tem o curso, tem o livro. Então, deem uma olhada lá no nosso Instagram, né, no nosso Linktree, que tem todos os nossos cursos lá disponíveis, tá bom? E a gente se vê semana que vem, no próximo episódio. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.